É possível ganhar sem vencer em Minas Gerais? Sim, claramente sim. Se o sistema eleitoral brasileiro fosse igual ao americano, o Bolsonaro estava eleito em primeiro turno. Porque o Bolsonaro venceu São Paulo, o Bolsonaro venceu o Rio. Como é que acontece no americano? Você vence um estado, você leva todos os delegados. E aí você soma os delegados e vê ali quem tem mais delegado. No Brasil, não, é cada voto um voto. O que significa que 51-49 em Minas Gerais é muito menos importante do que 70-30 na Bahia. Então, a pergunta que a gente tem que fazer não é possível ganhar sem vencer em Minas Gerais. É possível ganhar perdendo por 40 pontos percentuais na Bahia? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mera superstição. Mera superstição. É tipo, sei lá, jogar fora de casa, já que eu tô nas metáforas de futebol hoje. É possível ganhar a final da Libertadores na Bomboneira? É. É que as pessoas dizem que Minas Gerais é o estado decisivo. Por dois motivos, eu vejo. Minas Gerais é um estado que varia mais. Os dois motivos estão ligados até. Minas Gerais é um estado que varia mais. São Paulo sempre vota na direita. A esquerda não vence São Paulo. A gente pode dar uma olhada aqui no histórico de eleições. Minas está sempre aqui variando. O Collor venceu em Minas, mas aí depois você chega aqui nas eleições mais recentes, o Lula vence em Minas. Essa é a única eleição que o Lula vence em São Paulo. E aí, nas eleições recentes, você tem uma variação lá. Você vai ver que São Paulo vai sempre votar com a direita e Minas vai variar. Aqui, mais um exemplo. São Paulo votou com a direita, Minas com a esquerda venceu. São Paulo votou com a direita, Minas com a esquerda venceu. São Paulo votou com a direita, Minas votou com a direita e a direita venceu. Então, esse é um dos motivos das pessoas falarem que Minas Gerais é tão decisivo. Porque Minas Gerais muda. Outros estados não mudam tanto. Então, esse é um dos motivos. E tem outro que está correlacionado, que é o quê? Minas Gerais é um estado diverso. Minas Gerais é um estado diverso. Minas Gerais tem um eleitorado. Vamos voltar aqui para a apuração. Isso aqui é Bahia. Tá vendo? Vamos olhar aqui, Verdilândia. Isso aqui parece eleição na Bahia, não parece? Tá parecendo eleição na Bahia para vocês? O Lula vence por 70% em todo canto? E aí você vai dar uma olhada aqui no sul. Será que não tem cara de São Paulo? Não parece um estado de São Paulo, como a gente viu ali? Aqui, tá mais para um Rio de Janeiro. Se você for olhar no norte, o cenário é parecido com a Bahia. Se você for olhar no sul, o cenário é parecido com São Paulo. Se você for olhar na região ali mais agro do oeste, é mais próxima do centro. Então, Minas tem essa diversidade de realidade social. E com essa diversidade de realidade social, simplesmente você acaba tendo um cenário mais diverso. É por isso que se fala em Minas Gerais. São esses dois motivos. Minas varia e geralmente vota como vencedor. O único caso que a gente encontra aqui no Atlas das Eleições do Brasil é esse, né? Vamos até revisar se alguma outra vez Minas não votou no vencedor. Votou no vencedor, que foi o Dutra. Não votou no vencedor, é o único aqui. Então você vê, só teve um presidente que foi eleito perdendo em Minas Gerais. Mas isso é meramente casuístico. Isso tem a ver com a estrutura diversa de Minas Gerais. Isso tem a ver com outros motivos. Então, essa coisa de Ohio brasileira não é verdade. Não é verdade, porque nos Estados Unidos, Ohio, Flórida, etc., decidem a eleição porque são estados que variam e todos os delegados vão para quem vence a eleição no estado. Aqui no Brasil, não. Aqui a pergunta seria outra. É aquilo que eu falei já e só expliquei aqui. A pergunta tem que ser: dá para vencer a eleição perdendo por 70-30 na Bahia? Dá. O Bolsonaro mostra isso. O Bolsonaro venceu a eleição perdendo por 70-30 na Bahia. O Bolsonaro só venceu a eleição porque ele fez percentuais muito acima do que ele está fazendo. E é até importante a gente considerar isso. Não é a Bahia que vai definir a eleição. Não vamos ficar com essa imagem de que tal estado vai definir a eleição, tal outro estado vai definir a eleição. Não é assim que funciona. Olha aqui. 68-32 em São Paulo.
significa que a diferença entre Haddad e Bolsonaro em São Paulo em 2018 é mais ou menos a quantidade total de votos na Bahia. Foi a diferença da Haddad só em São Paulo. O Bolsonaro mais do que eliminou. O Haddad teve 3 milhões e meio de votos a mais na Bahia. E o Bolsonaro teve 8 milhões de votos a mais em São Paulo. Então a gente tem que lembrar, eu gosto muito dos Estados Unidos também, gosto de acompanhar a eleição americana, daqui a pouco vai ter eleição na Atlas, que a Atlas vai cobrir nos Estados Unidos, mas não vamos pensar com cabeça de eleição americana. Cada voto é um voto, e essa história de que Minas Gerais define a eleição é tão relevante quanto a história de que você não vence final da Libertadores jogando na Bomboneira. Ou qualquer outra superstição que existe em qualquer outro tipo de competição. Não tem valor nas regras. A regra é cada voto um voto. Vence quem tiver mais votos. Vence quem vencer entre os brasileiros que forem votar.